Quantos vieram buscar de Deus aqui nesta noite? Quantos vieram sentir mais do Espírito Santo? Então você pode glorificar, porque o mesmo já se encontra na casa, já está trabalhando na vida dos irmãos. Irmãos, tenho apenas 10 minutos. Quem trouxe Bíblia, abra mesmo no livro do profeta Ezequiel. Aleluia, Deus poderoso. No capítulo 3. Ezequiel 3. Depois de Jeremias, antes de Daniel. Estou feliz em uma vez mais compartilhar algo de Deus com os irmãos nesta noite. Todos acharam? Ezequiel capítulo 3, versículo 22. Vamos ler. A minha Bíblia ela deve estar um pouco diferente da dos irmãos, mas é a mesma palavra. 3:22. Novamente senti o poder do Senhor me dominar, e ele me disse: desce até o vale, e lá falarei contigo. Saí de onde estava e fui para o vale. Quando cheguei ali novamente, a glória do Senhor, como na primeira vez a qual vi junto ao rio Quebar, estava ali e caí ajoelhado, com o rosto no chão. Então o Espírito entrou em mim e me levantou, falou comigo e me deu a seguinte ordem: vá para sua casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas e não poderá escapar. Eu farei você ficar mudo, sozinho, e você não poderá condenar o seu povo, apesar de ser uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, farei voltar a sua voz, e você dirá aos israelitas: assim diz o Senhor, quem for obediente, ouça; quem for desobediente, não ouça, pois os israelitas são um povo rebelde. Tome seu assento, adorando e exaltando ao nosso Deus. Vamos ser bem breve aqui, porque o tempo já se estende. Mas vamos lá. Falar de Ezequiel aqui é meio clichê, né, irmãos? Porque quase todos aqui conhecem a história e a vida do profeta. E muitos pregadores aqui em cima também já falaram a respeito do mesmo. Mas confesso aos irmãos que eu estou na total dependência do Espírito Santo e preciso da sua ajuda para poder falar aquilo que Ele próprio inspirou no meu coração. Segundo a história, Ezequiel era sacerdote, filho de um sacerdote esse conhecido como Buzi, um dos sacerdotes mais antigos de Jerusalém. Ezequiel agora estava na preparação, porque ele vem da linhagem do sacerdote. Então Ezequiel estava crescendo, Ezequiel estava aprendendo as funções e aprendendo como ser um sacerdote. As funções do sacerdote naquela época eram voltadas para o templo, ou seja, Ezequiel estava totalmente focado e voltado para o templo. Só que a história diz que o povo naquela época estava rebelde e não queria ouvir as palavras do Senhor. Então Deus tira o profeta do templo e coloca ele no meio dos cativos. Assim diz a história. E lá ele fica por 7 dias. Só que o ministério de Ezequiel, irmãos, eu falo aqui, é um dos mais difíceis, ou até o mais difícil mencionado na Bíblia. Porque a história diz que Ezequiel, ele é levantado a um povo. Deus diz da seguinte forma: eu vou te levantar a um povo de coração endurecido e obstinado de face. Eu vou te levantar a um povo a qual não quer ouvir as minhas palavras, um povo a qual não quer seguir os meus mandamentos e nem andar nas minhas regras. Espera lá, como é que um profeta vai ser levantado para um povo que não quer ouvir? Agora Deus tira o sacerdote do lugar de acomodismo, porque ele já sabia o que ele iria fazer, e o coloca numa situação a qual ele nunca tinha passado antes. Porque a situação que Ezequiel estava vendo dentro do templo era uma, mas a situação real do povo naquela época era outra. E assim não é diferente nos tempos de hoje. Às vezes nós ficamos tão focados ao templo, nós ficamos tão limitados e presos a 4 paredes, que não estamos percebendo o que está acontecendo à nossa volta. Nós estamos vendo por aí afora escândalos,
e mais escândalos em cima do Evangelho. É irmão se levantando contra irmão, é irmão brigando por causa de microfone. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto estão brigando por microfone, as pessoas estão cativas e sedentas aí afora. Enquanto nós cristãos estamos dentro do templo, limitado a uma visão aos nossos olhos, só limita a 4 paredes, pessoas estão sendo enforcadas e sendo decapitadas em nome de Cristo. A geração de hoje, irmãos, é uma geração a qual desvaloriza a unção de Deus. Nós cristãos, em termos geral, muitas das vezes procuramos status, fama, coroa. Saul passou metade da sua vida correndo atrás de Davi por uma simples coroa. Só que o objetivo de Davi e o coração dele era outro. Davi sabia que a coroa dele não estava na terra, e sim guardada no céu. Então Saul começa a seguir a Davi, porque o povo queria um rei naquela época. Então Deus levanta Saul e ali ele unge perante o povo. Só que uma certa caminhada, Saul vai passar a fazer a sua própria vontade, os seus próprios desejos. Então a Bíblia diz que Deus se afasta de Saul e manda o profeta até a casa de Jessé, e lá ele unge a Davi perante os seus irmãos. Então começa o ministério de Davi e Saul começa a perseguir a Davi. Só que a inveja de Saul vai ser tão grande, mas tão grande, que ele vai chegar a ponto de lançar a sua lança sobre Davi. E o mais interessante é que Davi não revida, porque Davi foge e entende que o que ele tem era unção e o que Davi queria era a coroa. Muitos te perseguem por causa da sua unção. Muitos te perseguem porque você está aqui pregando, porque você está aqui louvando, ou porque você tem oportunidade. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: pode até querer a tua coroa, pode até querer o teu lugar aqui, pode até querer o teu lugar ali, mas a unção que é derramada sobre a tua vida, isso Deus nunca vai tirar de você, porque Ele sabe o teu coração. Mas voltando a Ezequiel, a Bíblia diz que o profeta é levado ao vale, e lá ele cai com o rosto em terra, porque ele é total dependente do Espírito Santo. E nós bem sabemos que Ezequiel, ele é levantado a uma geração rebelde, a uma geração obstinada e dura de face. Então ele começa a profetizar, só que ele não vê as coisas, as profecias se cumprirem. Então Deus diz da seguinte forma: olha, profetiza a este povo. Eu quero conjecturar que o profeta indaga: mas Senhor, o povo não quer te ouvir, não vai te ouvir. Mas a história diz que a mão do Senhor era forte sobre o profeta. Ainda que a dificuldade esteja grande, ainda que o vale esteja maior do que a tua visão, eu quero te dizer uma coisa nesta noite: a mão do Senhor, ela continua sendo forte sobre você. A mão do Senhor, ela continua sendo forte sobre a tua vida. A mão do Senhor, ela continua sendo forte sobre o teu ministério, sobre a tua família. Às vezes a adversidade é tão grande, a dificuldade é tão grande, que nós não conseguimos contemplar a situação real. Mas Deus, naquele momento, mostra ao profeta a situação real daquela geração rebelde, daquela geração onde adorava ídolos do seu coração, aonde adorava os seus próprios desejos. Então Deus precisou levantar um profeta para profetizar aquela geração. E você pode perceber que o profeta é levantado em tempos difíceis, e hoje em dia já está sendo diferente. Se Deus manda você profetizar, você não profetiza. Se Deus manda falar, você não fala. Porque nós estamos preocupados em falar aquilo que o povo quer ouvir, e muitas das vezes não entregamos aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Mas nessa noite eu te digo uma coisa: você tem autoridade de profeta para profetizar. Você ainda tem a unção derramada sobre a tua cabeça, assim como derramada sobre a vida de Davi. A unção permanece sobre você. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você é um Ezequiel nesse tempo, porque estamos vivendo em tempos difíceis, aonde o Senhor está levantando uma geração de remanescentes, aonde o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. O nosso mal hoje em dia é confundir, achamos que Deus está à procura de adoração, mas não é. Deus não está à procura de adoração, porque muitas das vezes subimos aqui neste lugar e pregamos aqui, retendo uma adoração a qual está exterior, e o nosso interior está totalmente diferente.
A verdade é que Deus está à procura de verdadeiros adoradores e não de adoração, porque Ele te conhece dentro do templo, te conhece fora, porque Deus sabia que o profeta Ezequiel não ia retroceder, porque ele estava sendo preparado e sendo um ofício do sacerdote, e estava cuidando das coisas do Senhor. Então aquilo que ele cuidava dentro do templo, ele passou a cuidar fora do templo. Se coloca sobre os seus pés. Com essa dificuldade, irmãos, ela permaneça, ela persista. Eu quero te dizer que a obra continua sendo de Deus. A obra ela não é do homem. Muitas das vezes nós entramos aqui por estas portas, cabisbaixos, com uma palavra, ou por algo que entristeceu o nosso coração. Muitas das vezes nós queremos parar e retroceder, porque o irmão falou isso, porque o irmão falou aquilo. E a gente quer parar. Imagine se Ezequiel parasse de profetizar. Imagine se Ezequiel parasse de falar as coisas em nome do Senhor. Deus levanta o profeta porque ele sabia, ele acreditava no profeta. E não é diferente de nós nesta noite. Deus ainda está nos levantando porque Ele acredita em nós. Ele acredita nesta geração que está sendo levantada. Não é uma oração. Assim como é nós que andou com Deus há tanto tempo, ninguém o viu porque Ele desapareceu sobre a glória do Senhor. E é isso que temos que fazer nesse tempo. Nós temos que profetizar, nós temos que falar ao Senhor. Mas de forma que nós desaparecemos na Sua presença e a Sua glória veio nos consumir nesse lugar. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.